Olá, chega mais que é hora de sinceridade nua e crua. Aqui eu, Moira Bianchi e a Vânia Nunes comentamos de um tudo no mundo dos livros. Aproveita e aperta logo o joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho que já vamos entrar de sola em mais um episódio do Sincericídio Literário, temporada 1. Como vão todos? Chega mais que é hora de sinceridade nua e crua. Aqui estamos eu, Moira Bianchi, e eu, Vânia Nunes, comentando de um tudo no mundo dos livros. Começamos mais um episódio do Sincericídio Literário, temporada 1. O tema de hoje será treta. Opa, vamos lá. Literárias. E a gente que achava que o mundo literário não tinha treta, porque é todo mundo muito culto, muito lido, sabe de nada, inocente. É nada. Aqui, é o berço das tretas. Verdade. E qual vai ser a nossa treta inicial, Moira? Olha só, é uma coisa que é muito discutida. E acho que é uma daquelas coisas que tem muitos tons, sabe? Do branco ao preto tem muitos tons de cinza. Com perdão da expressão. Os tons de cinza também dão uma treta boa. Mas é assim, com direito a quarto vermelho. E luz vermelha também, né? De aviso, né? É verdade. Não, é bom até avisar, né? A gente fazer um disclaimer aqui que o tema hoje é para maiores de 18. Então, a gente pode se empolgar um pouquinho no assunto, se empolgar um pouquinho no palavrão. Então, se você tem algum problema com isso, pode parar de ouvir a gente, que a gente não vai ficar chateada. Não, pula pro próximo. Exato. Agora, se você quer saber, tá curiosa ou curioso, pode continuar. Então, vamos lá. Então, o tema de hoje que eu sugeri para Vânia, já faz um tempão, né, Vânia? Que é uma coisa que a gente conversa de vez em quando, porque é um assunto recorrente. É assim, violência sexual. Por que que isso tem que ser romantizado? Quando que isso pode e quando que não pode? Quando é aceito e quando não é aceito? Né? Certo. Esse assunto voltou à nossa conversa essa semana porque eu assisti A Cozinheira de Castamar. Assisti no Netflix, eu não li o livro, então eu vou falar o que está no seriado, o que não necessariamente está no livro, né? Certo. Mas na Cozinheira de Castamar, a gente tem... Se você não viu ainda, eu vou te falar, eu sou rainha do spoiler. Então, se segura. Adoramos. Eu não tenho problema nenhum com spoiler, porque dependendo do spoiler, eu fico até com mais vontade de ver ou ler. Então, a gente vai falar, inclusive, são 4 títulos que a gente separou, não foram? Exato. De repente até surgem mais, porque sempre tem aqueles contemporâneos também um pouquinho mais pesados, né? Então se segura aí, bicho, porque vai ter spoiler aí. Aí, na Cozinheira de Castamar, nos primeiros 3 episódios, são 2 estupros. Um é de verdade mesmo, assim, a violência nua e crua. Uma das criadas, a criada é mitreteira, sabe? Ela quer fazer dinheiro, e a maneira que ela tem de fazer dinheiro é fazendo chantagem, só que uma dá errado e ela, né, se ferra. A outra, que se é que a gente pode ter níveis de crueldade nisso, né? Eu acho que talvez seja até mais cruel, porque é uma das protagonistas, o pai dela perdeu tudo e ela ficou na merda, né? Então, assim, ficou na mão do palhaço. Aí o vilãozão da série escolheu ela para usar como o peão na vingança dele. Então, ela vende para a duquesa mãe ele vende para a duquesa mãe a ideia de que essa moça é a moça ideal para casar com o duque. Só que assim que ele instala a moça na casa,
Ele vai lá de noite, ele consegue uma chave mestra, ele entra no quarto dela de noite, se despe, entra na cama dela e vai em cima, entendeu? E ela acorda apavorada. E ele ele convence ela que ela quer aquilo. E aí ele convence a mulher que a mulher tá apaixonada por ele. Então é um negócio repetido, entendeu? Até que ela fique grávida. E aí você já sabe, né? Ela vai casar com o Duque, mas o filho não é do Duque. Mimimi. Não tô contando o fim da história, não, tá? Tem muita treta com a cozinheira de Castamar. Até porque você falou que não são os três primeiros episódios, então não pode ser o final da história, né? Ainda tem muita coisa. Tem muita coisa. E vou te falar, eu achei bem legal. Eu gosto de história de vingança, e essa tem um plot twist lá pelo capítulo 10, que é muito bacana. Não vou contar mesmo, porque eu achei maravilhoso. Eu não vi esse plot twist chegando, mas é muito legal. Certo. Final, assim, nem todos os personagens têm um final digno, mas enfim, não se pode ter tudo, né, na vida. Certo. Mas enfim, e aí a cozinheira de Castamar é um negócio que tá todo mundo comentando e todo mundo adorando. O pouco que eu tenho visto de comentário, realmente está todo mundo indicando geral, né? E eu não vi ninguém comentar disso. Aí a gente para e pensa que seriam 2 pesos, 2 medidas, ou... Eu acho. Porque assim, por talvez exemplo... um povo de mentalidade diferente, talvez o povo que assista a televisão esteja mais acostumado a tipos de violência, porque é uma coisa visual e que choca, do que o povo das letras, talvez seja Pode isso ser. também. Na verdade, né, Vânia, quando a gente lê, a gente interioriza muito aquela situação, né? Sim, com certeza. Porque você monta aquela cena na sua cabeça, então é como se você estivesse passando por aquilo também, né? Verdade. E aí a grande questão é quando que o autor, porque no caso esse Castamar é baseado num livro, né? Quando que o autor deve colocar o que era de fato da época ou não? Seria mais ou menos isso o seu questionamento? Não, esse é um questionamento que eu tenho sempre. Por quê? Eu faço muita pesquisa histórica. Assim, às vezes, para escrever um diálogo, eu passo uma semana enfiada em arquivos, né? Eu não gosto nem de pesquisar nos livros de outras mulheres, de outras autoras ou autores. Por quê? Toda vez que a gente escreve, a gente dá uma romanceada, né? Certo. E quando eu estou pesquisando, eu quero saber o fato real para que eu faça meu próprio romance, né? Assim, dourar a pílula, né? Certo. Então, e daí eu pesquiso muito. No caso de relacionamentos, o que a gente escreve, o que a gente quer ler é muito diferente do que acontecia. Sim. Porque o Cozinheira de Castamar é século XVIII. Eu escrevo século XIX. Gosto muito de ler XIX, né? Por causa de Austen e tal. A mulher era moeda de troca, era um pacote passado do pai para o marido ou para um irmão mais velho. Quer dizer, né? Casou, bicho, é propriedade. E aí, a realidade real era muito dura, né? E não é isso que a gente quer ler. A gente quer ler um romance. Mas aí entra realmente naquela questão de cada cabeça uma sentença, né? Porque eu, particularmente, eu gosto de ler para sair da realidade, certo? Mas, por outro lado, às vezes você colocar um pouquinho da realidade como informação histórica, eu acho bem interessante. O que para mim pegaria é quando o autor ele exagera na dose. Então, tem determinados livros que a gente abandona porque acha que o autor está dando não é exagerada histórica porque não aconteceu. Ele está muito real. Entendi. Né? Por exemplo,
o Game of Thrones eu abandonei no livro 3. Eu não aguentei mais. Porque a violência contra a mulher, violência sexual contra a mulher é abundante demais. Pra mim não deu mais não. Pois é, eu nunca li Game of Thrones e também não vi a série, gente, me julguem, tá? Mas eu nunca vi. Pra não dizer que eu nunca vi nada, eu vi aquelas cenas selecionadas que o povo joga nas redes sociais e sempre curti muito aquela mulher lá dos dragões, porque eu sempre fui chegada no dragão. Ela era a minha favorita quando eu tava lendo. Ela e o Jon Snow. O que nunca me chamou a atenção na série, por isso que eu nunca quis ver, foi o fato de que os personagens iam morrendo. Né? E eu tenho aquele apego emocional com o personagem. Então, não dá pra pegar com ninguém, não. Exato, não tem como. Então, na verdade, foi mais por isso, né? Por causa da morte. Nem cachorro vence ali. Exato. Do que por causa dos estupros. Eu nem sabia que tinha tanto estupro assim. Nossa, mas é um horror. Essa menina, essa do cabelo branco, nossa senhora. Ela sofre horrores, né? Nossa, mas é pano de chão, coitado. Então, assim, se a gente for analisar também o período histórico, talvez, né? Porque o Game of Thrones, apesar de ser um livro de fantasia, cheio de magia e tudo mais, mas ele tem aquela característica de medieval, né? Aí você está falando aí dessa Castamar, que também é século XVIII, uma coisa um pouco mais, né, mais velha. Aí me vem à mente uma outra série que é super famosa, super queridinha. Eu também gosto por causa dos autores, eles têm uma química maravilhosa, que é a coisa do Outlander. Que no livro, pelo menos a cada livro tem um estupro. Aí também, tá vendo? E a história se passa em 1945, mas ela viaja no tempo para 1743, né? Que é quando a história começa. Depois os anos vão passando. Ou seja, também século XVIII. Então, assim, eu acho que os autores, eles acabam não tendo como fugir, porque era meio que uma realidade comum, né? Sim. Como você falou, mulher era pano de chão, moeda de troca. Você não tem? Ou então, assim, tinha aquelas cenas que os salteadores chegavam. Vou te roubar, não tem nada para roubar, então te como. De mão vazia que eu não vou ficar, né? Exatamente. Então a gente fica assim, poxa, é legal o autor trazer isso, ou ele tá dando uma exagerada? Porque também vai depender... Eu, do lado de cá, como leitora, como é que eu me sinto? Se eu sou uma pessoa que eu sofri algum tipo de violência física, psicológica, emocional, qualquer tipo, né? Eu vou ficar super mexida com isso. Então, eu não vou querer. Você sabe que eu fiz uma pesquisa grande dessa que depois virou um artigo no meu blog. É um artigo, inclusive, daqueles assim, campeões de visita, né? Na verdade, o maior campeão de visita do meu blog é assim, o meu gato comeu linha, e agora? Porque essa criatura infeliz comeu rolo de linha, quase morreu. Eu acho que ele perdeu umas 2 vidas naquele dia, assim, ele já tá quase devendo, sabe? Mas fora isso, esse que é assim, entendendo o apelo do sexo violento. Certo. E aí, são várias conclusões que eu tirei, porque foi uma pesquisa, não só histórica, mas uma pesquisa atual também, sabe? E em artigos de psicologia, de sociedade, né? E eu acho que a maior conclusão que eu fiquei é assim, é o controle, porque uma pessoa, homem ou mulher, ou qualquer pessoa que sofre uma violência, é uma questão de você perder o controle. No caso da violência sexual, você perde o controle do seu corpo. Você pode dizer não, mas, né? Se a outra pessoa for muito mais forte ou foi maior número, não tem como você ganhar. Né? Ou fez pressão psicológica, ou, enfim, né? Ou com uma arma, enfim. E aí, quando você lê, especialmente em livros, quando você lê, você tem controle. Primeiro, você sabe que aquilo vai ter um final feliz, geralmente, né? E depois você tem o controle, assim, de parar.
de mudar de capítulo, de fechar o livro. Você está no controle. Uhum. Então, principalmente é isso. Tô tentando achar a palavra assim, exorcizar os demônios exercendo controle. Certo. Mas, de qualquer forma, assim, claro que tem plot que pede uma coisa mais dura, que você precisa pintar aquela cena, né? Talvez nem conte, assim, porque nas 2 cenas de Castamar, você entende que aquilo aconteceu, mas obviamente que não mostra, porque o seriado tem inúmeras cenas de sexo, e graças a Deus a gente vê muita coisa. Muito homem bonito, já vou avisando. Mas nessas 2 cenas, não. Sabe? Porque o ponto não é isso. Não é dar um eye candy pra ninguém. É pra dar a dramaticidade mesmo do negócio. Então vamos lá. A gente pode ir também por outra vertente. A coisa do romantizar ou não a violência. Isso é que é muito barra pesada. Exato, porque no caso da cozinheira e no caso do Outlander, eu vejo como não romantizando, né? Eu vejo como uma parte da história do que acontecia, né? De como uma parte a mulher negra, né? Um drama. Exatamente, aquela coisa, uma parte ruim, né? A mesma coisa tá no Alienista. O Alienista, o livro, o plot principal dele é muito, muito duro, porque é o assassinato, é um livro de mistério, né? O assassinato de meninos, meninos da prostituição, eu não quero falar puto, mas meninos mesmo, assim, tipo 12 anos. Nossa. E eles começam a aparecer mortos de maneira absurda. Então, isso já vou te falar, se você não aguenta, não pega. E não vê o seriado, que também é muito bom. Porque é descrito em detalhes. Mínimos detalhes. Mas o personagem, um dos personagens principais, ele sofre uma violência sexual. Mas você não vê, nem no livro, nem na série. Agora você entende com todas as cores que ele se ferrou ali. Certo. Ele se meteu aonde não devia, correu um risco mal calculado e ele sofre uma violência sexual barra pesada também. Assim como em Outlander também. Que tem violência feminina e masculina, né? Mas eu acho assim que talvez essa seja a questão, é a romantização ou não. Porque Outlander tem, a cozinheira tem, o Game of Thrones tem, e eu acabei lembrando também, quando você sugeriu esse tema, de um dos livros antigos, óbvio que tem centenas por aí, quem costuma ler romance de época, com certeza vai acabar lembrando da época de livros de banco e tudo mais. Eu estava lembrando de uma autora que quando eu conheci, ela já tinha cabelo branco, né? Então eu meio que... estilo. E achei, eu, na minha cabeça, eu comecei a chamar ela meio de vovó safada, porque os livros dela são bem pesados no sexo, né? Não é nem que ela use palavras chulas, mas ela descreve o sexo legal, que é a Candice Camp. E um dos livros dela, que saiu na Arlequim, na época de livro de banca, o nome do livro é Audácia. Eu acredito que alguém assim das antigas vai lembrar. É a história, é Ângela, o nome da menina, ela se apaixona se eu não me engano, ele era o cavalariço da propriedade lá da família dela, daquela coisa mesmo de, né, vou te amar para sempre e tudo bem, teremos um futuro maravilhoso, apesar que ele era super ferrado, né, porque um cavalariço não tinha dinheiro. E o avô dela acaba descobrindo o romance, expulsa o cara lá, a paulada, e obriga ela a casar com um cara lá, obviamente por dinheiro, conexões e tudo mais. Só que esse marido dela, ele tinha uma vida meio estranha, sabe? Ele gostava daquelas coisas pesadas
E ele introduz ela numa vida, assim, muito... para ela, um horror, obviamente, porque ele levava ela no puteiro, para ela vê-lo comendo as mulheres e para ela aprender como ela devia fazer com ele. E depois ela faz coisas com ela na frente de 2 amigos, homens, né? Os amigos que iam lá na casa dele. Ele fazia determinadas coisas com ela para constrangê-la, do tipo assim, abaixava a calça dela para dar tapa na bunda, né? Como se fosse uma surra, assim, jogava ela no joelho dele e dava tapinha assim para os caras verem, aquela coisa assim. Tem uma cena que ele manda ela se masturbar com um dildo, né? Daqueles, naquela época era um material duro, às vezes eles usavam uma coisa meio pedra, meio mármore, meio não sei o quê, e a mulher teve que fazer isso na frente dos amigos, até que chega no ponto alto que ela sofre um gangbang, que é um estupro coletivo. Como é que essa mulher sobrevive a essa desgraça desse filme? É uma cena tão bem descrita, né? Porque ela foge dos caras na casa e ela entra naqueles labirintos de Seb e os caras vão atrás dela e eles se alternam estuprando ela, sabe? E é uma cena extremamente descritiva. Esse livro foi lançado em 97, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Naquela época, as editoras não tinham mania de colocar disclaimer ou de colocar uma classificação etária na contracapa. Então, assim, você pegava o livro e você tomava o susto, né? Nossa, a pessoa escreveu isso, entendeu? É uma cena chocante. Na época que eu li, que eu não lembro mais o ano que eu li, eu acho que foi 2000 e alguma coisa, o início, até tem um livro aqui, 2000, eu acho que eu comprei, 2010. Eu não fiquei Mas tem final feliz essa desgraça? Tem, graças a Deus tem, porque obviamente que o mocinho com que ela se apaixonou, novinha, ele volta tcharam, né? E ele dá um jeito de ter que casar com ela, porque parece que a família dela, acho que se eu não me engano era o irmão, se meteu numa dívida muito alta da família, e para pagar, o Cameron, que era o rapaz, exigiu então casar com ela, né? Mas obviamente que quando ele exige isso, ele exige como vingança, né? Mas depois ele vai conhecendo tudo que aconteceu com ela, que ela não teve culpa quando ele apanhou do avô dela e foi expulso e bababá, e aí terminam felizes para sempre. E detalhe, ele vinga ela de todos aqueles caras que a estupraram. O legal é isso, tá? Então, ou seja, o livro então, não é uma situação, uma situação horrorosa, mas que tem a vingança. Isso que a minha foi isso que a minha pesquisa mostrou, que a pessoa o poder de corrigir, né? Por exemplo, eu adoro aquele canal ID, que é canal de investigação criminal, né? E aí as pessoas me perguntam assim, mas por que você assiste isso? Que horror! Mas olha só, todas as histórias têm primeiro que tem um desfecho e tem a aplicação da justiça. É o caso. Certo. E a gente sabe que atrás desse tem milhares que nunca são resolvidos. Sim, claro. Então, assim, o caso você leitora, você curte esse tipo de literatura? Deixa o seu comentário pra gente, ou manda um DM, porque a gente que trabalha dentro do livro, no caso a Moira escritora, eu fazendo copydesk e revisão, a gente até gosta de ter a parte histórica. A Moira, eu já vi isso, eu já vi arquivos no computador da Moira, pesadíssimos, de tanto que ela pesquisa, às vezes para colocar uma frase só no livro, né? Porque ela quer colocar uma coisa tendo certeza,
de que aquilo era real naquela época. Então, você gosta de ver, porque você quer entender a história, você quer entender a trajetória feminina, para a gente chegar em como a gente chegou hoje, sabendo que hoje em dia estupro continua acontecendo, feminicídio continua acontecendo, né? Apesar da nossa lei, nós temos a Maria da Penha, graças a Deus, mas isso não impede de muitos homens, né, principalmente na família, acharem que a mulher é propriedade privada dele e ele pode fazer o que ele quiser. Sim, que é uma coisa assim, muito triste, eu acho, um estupro marital, que também tem no Cozinheira de Castamar, só que mais pra frente. E é uma cena bem dura também. Que, na verdade, pelo que a gente pesquisa, devia ser uma coisa muito comum no século XIX. No século XVIII, talvez mais. Eu não vou falar aqui meio de orelhada, porque eu não faço pesquisa pesada no século XVIII. Mas no século XIX, que ainda existia o casamento, assim... A gente fala por conveniência, mas não era exatamente assim, esse caso, assim, vou vender minha filha para pagar uma dívida. Era uma questão, assim, de unir famílias. Porque, por exemplo, vamos falar dele, porque sem ele a gente não vive. O senhor Harry Windsor. Se a família dele pudesse ter escolhido, não tinha entrado nessa treta, concorda? Teria escolhido para ele uma pessoa que entendesse a dificuldade que é viver aquela vida, porque eu acho que essa problemática toda é a falta de compreensão daquela situação, que é uma situação muito sui generis aquilo. É verdade. É uma família que tem, sei lá, 400 anos de vida ali. Colega, tu não vai mudar não, meu amor. Aquilo ali é assim mesmo. Vamos levar, a gente vai melhorando, mas a gente não vai mudando. Existem alguns estudos que estão falando sobre a possibilidade da monarquia acabar, né? Entre vários países da Europa que ainda tem uma monarquia forte, mas eu acho que a Inglaterra é a mais visada, né, de todas. Eles ficam sempre falando isso. E eu acredito que essa coisa de lavar roupa em público, jogar merda no ventilador do Harry e esposa, vai acabar levantando mais ainda essa lebre, né? Será que tem necessidade de ter uma família da monarquia tão forte assim, já que a gente tem um parlamento e é o parlamento que na verdade manda, né? A gente, sempre que a gente começa a falar do senhor Windsor, a gente vai longe. Mas já até ouvi falar que a intenção é essa mesmo. Isso aí tá meio... Eles estão meio... direcionados, não, como é que é? Financiados para isso. Não sei se é verdade. Ouvi dizer. Isso é outra treta. Vamos voltar pra nós. Eles vão ter o episódio deles, né? Porque eles são reis das tretas. Reis, né? E como? Duque e duquesa da treta. Mas aí, então, voltando à coisa do deve ter, não deve ter, com certeza não romantizar. E aí a gente entra na coisa que não é romance de época, mas eu tenho que mencionar que é o 365 dias. Ui, credo. Eu não li o livro, eu não vi o filme, desculpa, gente, não consegui. Assim, a Netflix até me sugere, né, quando a gente começa a lá procurando o que eu quero ver, porque eu não sei, eu tô meio que de bob. Que tal esse? Não tenho como. Não vou aqui falar da qualidade da escrita da autora, até porque eu não li no original, né? Não sei. Eu li alguns pedaços. Porque, assim, logo que ele saiu na pirataria, né? Não estou falando da edição brasileira, mas quando ele saiu na pirataria, que alguém começou a traduzir para o inglês, mesmo assim a tradução estava muito ruim, né? Estava muito ruim, porque eu não sei se a pessoa sabia, talvez ela conhecesse um pouco do idioma, mas ela jogou no Google Tradutor e foi só dando uma remendada, então o negócio estava sofrível. Mas assim, gente, é violência atrás de violência, tendo um motivo.
Existe motivo que justifique a violência? Vou te falar, o que me mata é assim, é o que acontece no Castamar, assim, a mulher sofre uma violência e é convencida de que ela ama o cara, entendeu? De que ela ama seu algoz. Veja bem, é que ela acredite nisso, tá certo, porque ela está sofrendo violência sexual, física e mental, óbvio. O que me mata é o pessoal postar assim, eu queria um desse para mim. Não, amiga, você não quer. Te garanto que você não quer. Exatamente. Mesmo que ele seja alto, forte, moreno, rico, você não quer passar por aquilo. Não, você esqueceu do principal. Ele é pausudo. 40 centímetros. Ainda tem essa, né? Porque, assim, o que acontece? Sabe que eu tenho? Vamos fazer só um parênteses aqui. Eu tenho uma amiga que já abandonou um cara no motel por causa disso. Porque ele era muito grande. Ela ficou meio com medo. Tem um episódio do Sex and the City, que é a Samantha, né? Que é aquela mais dada, né? Mas, com isso no maior respeito, porque eu adoro aquele personagem. Eu acho ela uma mulher pra lá. Eu tô com pena dessa continuação que não vai ter ela. Não vai ter, infelizmente, né? Mas, assim, eu acho ela linda até hoje. Ela já tá com, acho que 60, né? Linda, ótima atriz. E ela fez o personagem, assim, de uma maneira brilhante, né? Mas tem um episódio que eu lembro que eu ri muito, que o cara era muito grande e ela não conseguiu. Ela depois conversando com as amigas ali na mesa, né, aquela coisa das 4, quando se encontravam para almoçar, você chora de rir da forma como ela fala, assim, como ela se sentiu, apesar dela gostar muito de sexo, mas, nossa, não tinha nem como começar, né? Inclusive tem uma hora lá que o cara entra nela e ela, ai, que maravilha, não sei o que, não sei o que lá. Ele olha pra ela e fala assim, meu amor, eu só coloquei a cabeça. Então, assim... isso aí, eu imagino que... Eu não sei se a gente ri ou se chora, né? Não, porque lá é feito pra gente rir, né? Exato. Eu tô falando de uma situação que a minha amiga me contou no dia seguinte, assim, apavorada, que ficou com medo, não rolou, não. Exatamente. Mas essa coisa disso, das leitoras, no caso, né, ou de quem assiste o filme, ficar um cara desse, eu nem sei o nome do personagem do 365, é Máximo o nome dele? Eu não sei informar, não. Eu não sei, não. Mas, eu queria um fulano de tal pra mim. Ai, gente, eu acho que elas não entendem a gravidade do que é você receber esse tipo de violência psicológica. E aí é a situação, olha, será que essa pessoa que fala assim, eu queria um desse para mim, será que ela tá falando porque o ator é bonito? Será que ela tá falando porque ela tem a fantasia de viver aquela situação de risco? Ou será que ela não tem noção de que aquilo é um crime, né? Que você se colocar naquela situação, você tá... O que eu mais fico pensando é que as pessoas estão perdendo a noção de quão ruim aquilo é, porque saíram 2, 3 filmes, esse 50 tons, eu tenho horror desse livro, esse livro tão mal escrito. Eu acho o plot muito bom, mas o livro muito mal escrito. O plot é maravilhoso. Eu acho o plot muito bom. O vampiro de sexo é maravilhoso, isso, mas o livro é uma violência infernal que a garota passa, assim, até cortar o cabelo. Tem que ser na ex-amante do cara que ele não conta, tudo escondido dela. Quer dizer, como é que as pessoas podem achar que passar por isso é bom? Também, né? Do controle. Tem a coisa do controle, que ele dá um celular para ela, que ele pode rastreá-la. Ele compra uma editora para ela quando ela quer trabalhar num lugar X. Então, é sempre aquela coisa do controle. Mas ele é tão bonito, ele é rico, eu ando num puta carrão, eu tenho o melhor celular lançado, eu vou nas melhores baladas.
mas você tem a sua vida totalmente controlada, né? Não tá certo isso, cara. Não tá certo. Não dá. E aí, você mencionou aí um ponto entre os três, assim, da menina que gostaria de ter o cara X, né? Que é sobreviver àquela experiência. Aí a gente já vai entrar numa outra vertente, que é a coisa da liberação sexual, que tudo bem, eu sou melhor do que a mulher ser totalmente reprimida, né? Aquela coisa de que mulher tem que ficar fingindo orgasmo, pelo amor de Deus. Isso é sexo. Não, bicho, é seu, você dá pra quem você quiser, né? Se achou no lixo, não achou, problema é seu, mas assim, a questão do quero viver essa experiência de ser violentada. E aí tem um livro aí na praça, que eu não vou falar o nome nem da editora, porque eu não vou dar ibope, mas tem um livro aí em que a mulher contrata via internet um estupro. Eu me lembro disso. E ela não pode, ela dá mais ou menos a data no sentido de a janela, né? Tem que acontecer de tanto a tanto. Mas ela, obviamente, não sabe a data, porque tem que ser uma coisa de surpresa, né? Para poder ser real, para poder você que está pagando, você viver a sua experiência real. E ela acaba sendo violentada, e uma violência, assim, que o cara não bate nela, mas mete pé, né? Depois deixa ela trancada lá no banheiro, quando ele manda ela tomar banho, deixa ela trancada lá e vai embora. Aí uns dias depois ela fica super feliz, né? Nossa, a experiência foi, né? Valeu cada centavo, porque o negócio não é baratinho, não. E uns dias depois aparece um cara para violentá-la. Aí ela fala a palavra-chave, né? Porque tinha uma palavra de segurança. E o cara para. Ela falou, mas eu não paguei por 2 estupros, eu paguei por um só. Ele fala, como 2? Eu sou aquele que você encomendou. Ou seja, o primeiro estupro foi real. Ai, puta merda. Mas foi tão gostoso, entre aspas, que ela não falou a palavra de segurança. Ela deixou rolar, porque ela acreditou que foi o estupro que ela encomendou. Aí, sabe, eu fiquei pensando, gente, tudo bem, liberação sexual, mas eu não sei a coisa do limite, né? Até onde você vai para realizar uma fantasia. Porque, assim, eu não gostaria desse tipo de coisa. E eu acredito que mais de 50% da mulherada também não gostaria. Eu sei que tem as mulheres que querem isso. Porque assim, a sexualidade, né, Vânia? Cada um sabe da sua. Sim. Né? O que te dá tesão, o que não dá, né? Porque se não fosse isso, todo mundo ia casar com o mesmo cara, assim, né? Exato, sim. Como diz uma amiga minha, o que seria do amarelo se não fosse mau gosto, né? Mas assim, o que me espanta muito é a banalização da violência. Não é assim uma pessoa de pegada. Não tô falando disso, tô falando da violência de verdade. Não. E eu acho bom, eu chamo esses livros extremamente eróticos, não sou contra, tá, gente? Não sou. Só tô falando assim, eu chamo de vibrador mental, né? Porque, assim, você não tem como dissociar a mente, né? O sentimento, o lado mental, emocional, psicológico, do lado físico. Então, você está lendo um livro que é muito bem descrito, seja com ou sem a violência, tá? Você tem muita mulher que fica de calcinha molhada. Não tem como, principalmente quando o autor, a autora, sabe descrever bem a cena. Sabemos que é para isso que nós lemos. Exatamente para isso. Então, não tem como você dissociar. Então, quando você coloca uma cena de sexo bem descrita, mas é um sexo gostoso, bonito, safado, mas legal, você fica molhadinha, né? Tô ficando molhadinha, né? Que nem aquela música. Você se sente bem. Você praticamente tem um orgasmo mental lendo aquela cena. Beleza. Quando você já lê uma cena com violência,
que o cara amarra de uma maneira que não é legal, que o cara dá tapa, que o cara dá soco, que o cara obriga, ou que o cara vai pela veia psicológica, que nem você falou do filme, ele faz a mulher acreditar que ela tá apaixonada por ele. Exato. Engana-se quem acha que eu vou ler, vou ficar com tesão, vou ficar molhadinha, vou fechar o livro e acabou. Não é tanto assim não, gente, porque isso fica no teu cérebro, fica no teu inconsciente. E aquilo vai crescendo, entendeu? Até que chega um ponto que você acredita que a mulher merece aquilo. Exato. Essa garota de Castamar, ela precisa passar por isso. Exato. Essa garota de Castamar, ela é uma vítima de tudo e de todos, entendeu? Ela já entra na história como vítima. E ela tem um instinto de sobrevivido, como dizia aquele pessoal do Pânico, né? O instinto de sobrevivido. Então, tem uma hora que ela vira vilã, porque, bicho, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Quem nunca, né? Exatamente. E aí então, você acho começa a pensar assim, bem feito. Não, bem feito não, cara. Você começa a ficar anestesiada. É a palavra. É que nem a coisa de você ver muito filme com violência, ou de você ver muito jornal em que mostra a cena da violência. Você começa a banalizar aquilo. Mas a gente vive numa sociedade assim mesmo, violenta. Anormal. Entendeu? Desde que não seja na minha casa, ou no máximo na casa do meu vizinho, tô nem aí. Você banaliza aquilo, você fica anestesiada. Então isso vale para a violência e isso vale para a violência sexual também. E esse aqui é o perigo. Por isso que é a coisa da romantização. Massa é assim, ó. E aí todo mundo canta o senta. Não é? É isso. Porque aí você senta em quem você quer. Não se a pessoa quer que você sente. Você tem que querer sentar. Não é isso? Verdade. Esse é que é o ponto. Isso tem que partir de você e você encontrar uma outra pessoa que pense como você para poder estar igual. Entendeu? Os dois estarem on same page, né? Como a gente fala em inglês, na mesma vibração, na mesma vibe. Aí, beleza. Porque assim, se os dois querem brincar disso, tá bom. Ué. Exatamente. Entre quatro paredes. Não é porque o cara quer que você vai fazer, não vai. Exatamente. Ou não vamos ser sexistas, não é porque a mulher quer. Sim. Porque aí a gente entra naquela outra briga. Na cena do Bridgerton, né? O Duque foi ou não foi violentado pela Daphne? Caraca, eu vou te falar que eu li Bridgerton. O Bridgerton não, como é que é? O Duque eu não entendi isso. Eu também não entendi como um estupro. Caraca, eu fiquei pensando assim, menino, será que eu sou louca? Será que eu sou distraída? Será que... Não, eu não posso nem dizer que eu sou distraída porque eu li várias vezes, né? Porque a gente tem, como agora são 9 livros, né? Juntando com aquele do segundo epílogo, tem aqueles queridinhos nossos, e o Duque Eu é um dos meus queridinhos, que eu já li, reli, treli e tudo mais. E eu realmente nunca encarei como isso, apesar de que ele estava vulnerável, ele estava bêbado, ele tinha dito não, e ela forçou a barra. Mas eu mesmo assim não entendi como estupro. Na verdade, nem passou pela minha cabeça. Só começou eu comecei a ver quando alguém, né, obviamente numa rede social, fez um textão e isso foi levado adiante. E aí ficou aquela saia justa, né? Eu acho o seguinte, eu acho que provavelmente nem a autora viu dessa maneira, porque senão ela teria tirado, né? A autora é uma linda, é uma simpática, eu já vi umas entrevistas dela, eu achei também... É maravilhosa, ela tem uma preocupação muito grande
com as mulheres. Ela é uma mulher feminista, que ela faz umas postagens muito conscientes. Então, eu acho que se ela tivesse visto isso como estupro, mesmo que ela tivesse escrito, né, porque o livro, eu não sei nem de que ano ela teria mudado. Né? Depois de tanta gente falando, não é, ela teria. Se ela tivesse, poxa, é realmente estupro, eu vou tirar, né? Mas ela não mexeu no livro, então eu acredito que ela também acha que não é, né? Agora, se ela acha que é, né? Eu não sei porque eu não vi, tá, gente? Então, se alguém Ele é de 2000. Ele é de 2000. Então, assim, se tem alguma postagem, algum vídeo, ela falando especificamente nesse assunto, você aí que está nos escutando, souber, deixa aqui nos comentários o link, porque eu vou adorar ver, tá? Eu nunca vi ela falando sobre esse assunto especificamente. Eu vou adorar saber. Mas, mesmo então que ela tenha colocado como estupro, ela botou por um motivo. E eu acho que também a gente tem que respeitar a vontade do autor. E aí a gente volta na primeira coisa que a gente falou. Não é uma cena romantizada. Não. Tanto que eles até brigam, e na história original, também no filme, né? Ele dá um tempo dela, ele vai embora, né? Ele vai para uma outra propriedade, né? E ela fica e ele até fala, ó, se você engravidar, você me manda uma carta, né? Não, mas eu acho que no seriado ele fica em cima para ver ele se fica esperando ela. Mas assim, não foi uma cena romântica, foi uma cena. Eu acho que foi muito mais uma cena como é que se pode dizer? De teste da Daphne, sabe? Porque se a gente lembrar bem, toda vez que ele ia gozar, ele saía dela. Então, ela não tinha controle nenhum. Não tinha, e ela também não tinha conhecimento, porque vocês lembram que na noite anterior, na hora que a Violet vai explicar para a filha, a Violet mais gagueja do que explica. Então ela não falou, ela só falou, seu marido vai saber o que fazer, tchau, beijinho, beijinho, né? Então, assim, ela não sabia como funcionava o negócio, a não ser que tinha um certo encaixe, e que aquilo poderia resultar em criança, né? É só depois que ela ouve alguém falar, e aí ela começa a ligar. Opa, é assim que funciona o mecanismo? Então, mas eu sei que ele desperdiça um líquido ali, quando ele termina. Então, o líquido tem. Então, quando ela foi fazer e aí, então, é tipo assim, né? Olho por olho, né? Assim, ele fazia uma violência com ela e ela dá o troco. Eu também não vejo como isso, não. Eu não sei. Talvez eu seja assim, muito romântica nesse ponto. Você tira o poder, você tirou a decisão o poder de escolha. Então agora eu tiro a sua. Por quê? Ele tinha falado com ela que ele não queria ter filho, né? Porque não quero ter filho. Sim. Certo. Mas ficou o dito pelo não dito. Eu não me lembro se no livro ele diz com todas as letras assim, olha, a gente vai casar, a gente vai ter vida marital, a gente vai ter a cama, mas a gente não vai concluir. Eu acredito que ele não falou. Não, ele só disse... Ele dá a entender que ele não podia ter, como se ele fosse estéril. Entendi. Ele dá assim uma fala dupla, né? Então, na verdade, como ela não conhecia o mecanismo da transa, ela não sabia que ele realmente tinha que gozar dentro dela para poder ter um filho, né? Ela só via que ela gozava, ela tinha um orgasmo, porque ele também era legal nesse ponto, né? Ele não negava isso para ela. Sim, mas na hora que ele ia ter o dele, ele saía e desperdiçava no lençol. Então, ela não sabia, né? Mas eu não sei, eu também não vejo tanto como uma violência. Eu vejo, sim, como uma forma de tirar o direito dela. Mas foi conversado. Só que não foi conversado tudo, né? Porque ele disse não vamos ter filho, mas ele, na verdade, não disse o verdadeiro porquê. Do tipo, eu não quero dar uma descendência para o meu pai, né?
Então ele também, assim, uma meia-verdade. Não, tudo bem, porque ele a fez entender que ele não podia. Mas assim, ele tem as razões dele. É pronto. Não quer, não quer. Sim. E ela casou sabendo. Então, o combinado não sai caro. Não sai caro, sim. Mas aí entra aquela coisa também de que naquela época a mulher não tinha direito porque era moeda de troca. Você tá entendendo que a gente voltou pro... Não, isso. É porque, na verdade, a gente vai e volta no mesmo assunto. Volta, porque se fosse hoje em dia, seria assim até um caso de, divórcio, né? A mulher teria a faca e o queijo na mão para ir para o advogado e reclamar do marido. Mas, gente, naquela época a mulher não apitava nada. Nada. Se o homem decidiu que não quer ter filho e que vai jogar a semente dele no lençol... ainda mais sendo um duque. Exatamente. Né? Isso que, assim, eu até hoje, eu só escrevi 2 duques. E quando... Eu tô até planejando escrever um terceiro, mas... quando eu escrevo duque, eu tenho muito cuidado, porque o cara era, assim, quase o rei, quase o príncipe herdeiro. Era top. Assim, eu já fiz uma pesquisa aqui em 1855 no Reino Unido, né? Tinham 40 duques, enquanto isso tinha 200 condes. Era a nata da nata, e eram todos muito ricos. Então eles tinham poder financeiro, poder social, né? Poder político. E o poder político, se não quero. Oi, amei. Não quer, bicho. Verdade. Então você não se envolve com um duque. Aí tem um monte de historinha de duque aí, que a menina, filha do leiteiro, põe o dedo na cara do duque. Não punha. Então você lê sem se preocupar com o valor histórico daquela pesquisa. Porque você só romantiza o período histórico. Exato, mas não aquela posição, porque a posição social era muito... Imagina você ter um duque dentro de casa. Mesmo era muito incontestável, né? Ele foi lá jantar. Se ele quiser o bife que tá no teu prato, você dá. Não havia escolha. Eu ia fazer uma comparação, mas não vou fazer porque a gente não vai tomar gancho de jeito nenhum. E nós não vamos falar de política. Não, de jeito nenhum. Não. A questão é... Aí, voltando, eu leio para sair da realidade. Então, até que ponto eu curto um livro que tem passagens verdadeiramente históricas, ou que são muito duras, ou que são muito fora da caixinha, do tipo, tudo é lindo, maravilhoso. Talvez nem 80, né? Mas eu acho que isso pode ser o tema para o próximo. Para um outro, né? Porque existe o quão histórico você gosta do seu romance. Exato, porque existem várias... O quão histórico não, o quão acurado, né? Porque existem várias autoras aqui que, se eu for mencionar, todo mundo sabe que a borboleta que lê, o gênero favorito é o histórico ou de época, né? Para não dar briga de isso é histórica, é de época, vamos lá, tanto faz, né? É dos passados. Dos passados, né? Eu gosto demais e adoro um duque, tá? Eu não sou assim, eu não tenho preconceito com conde, visconde, de jeito nenhum. Mas eu sempre me amarrei. O primeiro personagem que eu me apaixonei foi um duque, que foi o Clayton, Ai, eu esqueci agora até o nome da mulher, gente. Me perdoa, por favor. Você não tá morta, não, mas me perdoa, amor. Que é Whitney, meu amor. Esqueci o nome da autora, tá, gente? Desculpa. Vamos procurar aqui. Vê aí, por favor. É uma história que dá pano pra manga, porque também tem uma cena lá que o pessoal fala... Judith McNaught. Isso, Judith McNaught, divina, escreveu pouquíssimos livros de romance de época. Se eu não me engano, foram 6 também. Ela tem um quê com Jane Austen. Mas um melhor do que o outro.
melhor do que o outro, tá? Ela escreveu muitos contemporâneos, confesso, nunca li nenhum. Por quê? Porque tenho medo de ler e me decepcionar, tá? Confesso, sou cagona nesse ponto. Fico só com os romances de época dela. Esse Whitney, Meu Amor, foi o primeiro Duque que eu me apaixonei. Também tem uma cena ali que dá pano pra manga. Mas não vamos entrar por causa do nosso tempo, para não delongar. Mas essa coisa do tem muita violência, tem muita realidade, ou tem muita fantasia, isso não acontecia naquela época. Olha, no final das contas, minha amiga, minha ouvinte, você quem manda, tá? Eu só peço uma coisa, você que está ouvindo a gente e que é leitora. Quer você goste de um livro com muita violência, com nenhuma violência, um livro só florzinha, beleza, mas não enche o saco de quem lê o outro tipo. Exato. Acho que esse que é o ponto, tá? Sim, nós como mulheres, a gente deve se unir, a gente deve buscar os nossos direitos, e o nosso direito deixa eu ler o que eu quiser. Então, tem muito livro aí que, para mim, e provavelmente para Moira, é lixo. A gente passa longe. Tem muito livro que não é famoso e a gente hipervaloriza porque ele tem tudo perfeito, tá? Mas caiu no gosto popular, vai fazer o quê? Então, assim, eu acho que o ponto também é esse, tá? A gente está discutindo aqui a treta do teve. Assim, cada um e cada um. Eu acho que todas as tretas que a gente discutir aqui, né? Inclusive do Sr. Windsor. É assim, bicho, cada um tem gente que acha que eles são uns coitados. Eu acho que eles são treteiros e tá tudo bem. Entendeu? Tudo bem. Graças a Deus que tem internet, porque é para isso que eu pago internet, para ler treta. Treta, caça treta. E aí, então assim, ter ou não ter violência, eu acho que romantizar não, isso... para mim não dá. Nada violência romantizada, para mim, não dá. Eu abandono sem culpa. Isso, mas eu vou gritar pelo seu direito de ler o que você quiser, minha ouvinte. Então, se você quer ler um livro com muita violência sexual, porque para você tá de boa, porque você nunca sofreu uma violência desse tipo, então não te afeta, beleza, mete fundo, leia, mas respeite quem não quer ler, quem não quer ouvir falar, quem acha isso abominável, né? E vamos seguir em paz. Certo, Moira? Então, o que a gente indica hoje, Moira? Para terminar. Então, a dica, eu acho que pode ser O Cozinheiro de Castamar mesmo. O livro, eu gostaria muito de indicar o livro, mas eu ainda não li. Eu achei só num site de Portugal, mas eu ando tão estressada assim, de trabalho e ando escrevendo. Quando eu escrevo, eu não gosto de ler livros da mesma época, porque eu morro de medo de plágio, né? Uma coisa é você fazer referência, outra coisa é você copiar, ainda mais sem ter noção. Mas a série eu indico, eu acho muito legal. Eu gosto muito de história de vingança. E essa história é uma história que a vingança é muito refinada. Indico. Eu acho que vocês vão curtir. Tem umas coisas que eu achei meio chatinha, mas enfim, eu acho que vale. Um bom passatempo. Certo. Beleza. Eu vou indicar qualquer livro da Candice Camp, tá? Infelizmente, a Arlequim não tem trazido novos livros dela, não sei porquê. Eu acho que ela escreve muita coisa, escreve muito bem. Tem muito sexo para quem gosta, mas não é um sexo com palavra feia, tá? Com palavra chula, porque às vezes a gente quer o sexo, mas não quer aquelas palavrinhas feias, né? Mas ela bota uns sexos bem descritivos. Ela bota um plot maravilhoso e sempre tem final feliz, que é o mais importante. E você que nos acompanha, não esqueça de deixar seu comentário, pode mandar mensagem em DM nas nossas redes sociais. Nós temos Facebook, blog, Instagram,
Twitter. Você pode chegar lá, manda uma mensagem, sugere um tema, diz o que você achou do nosso podcast de hoje e pode fazer qualquer pergunta que diga respeito ao mundo literário. Eu e Moira vamos ter o maior prazer de te responder, de entrar em contato contigo, e se o seu assunto for super legal, super pertinente, a gente vai citar o seu nome como a pessoa que sugeriu. Chega mais e vem ter muito mais dentro do Sincericídio Literário. Até a próxima semana!